Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Vamos terminar então a nossa disciplina de silvicultura com essa nossa segunda videoaula sobre sistemas agroflorestais. Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina e de todos esses assuntos abordados. Acompanhe. Os SAFs, eles também podem ser caracterizados como biológicos ou socioeconômicos. Então, a parte biológica da caracterização dos SAFs a gente pode falar que há um aumento da utilização do espaço por conta exatamente de ter todos esses componentes juntos, o melhoramento das características químicas, físicas e biológicas do solo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Aumento também da produtividade por conta dessa biodiversidade, o potencial de redução da erosão do solo, como também a redução da temperatura no microclima, o reduzido risco de perda completa da cultura e o uso positivo da sombra. Já as características socioeconômicas do SAF tem que a gente pode falar um aumento da oportunidade de rendimentos, porque está produzindo a parte animal, a parte agrícola e também a parte das árvores de madeira, variedade de produtos e serviços, o potencial para um melhoramento da nutrição humana e também o aumento da diversidade da cultura e redução de riscos, como também a redução de custos de estabelecimento, a melhoria da distribuição da mão de obra e a redução da necessidade de controle de plantas daninhas. Então, tudo isso está, como eu já disse para vocês, está casadinho. Para ter um bom SAF, tem que ter todas essas caracterizações, as características biológicas e socioeconômicas de qualidade. Vamos detalhar um pouco mais sobre algumas dessas vantagens que eu acabei de falar. Por exemplo, quando eu falei aumento aqui da utilização do espaço. Por quê? Porque o aumento da utilização do ambiente, acima e abaixo do solo, ele deve resultar em um aumento no potencial total de produção de biomassa, ou seja, há um aumento na produção vegetal, logicamente, né? As árvores geralmente são capazes de extrair nutrientes de maiores volumes de solo do que as culturas anuais. Aí eu vou falar para vocês uma dica. O plantio de culturas que diferem em requerimento de luz, desenvolvimento de raízes e altura, permitem o uso mais eficiente de radiação solar, umidade do solo e nutrientes. Então, fiquem atentos, pessoal, para a gente aumentar aqui, ó, a utilização do espaço nesse sistema agroflorestal, vocês têm que dar preferência para árvores que desenvolvam raízes mais profundas, para ter exatamente essa eficiência na umidade do solo, nutrientes e também na radiação solar e na ciclagem de nutrientes. Aí tem também outra característica, que é o melhoramento das características químicas, físicas e biológicas do solo, que a gente viu lá em solos, né? Solos, fertilidade do solo e também os solos 1. E aí, gente, tem, como eu disse para vocês, por que está essa melhoria no solo? Porque se deve ao aumento da ciclagem de nutrientes, por exemplo, na prática agroflorestal de uso de espécies de árvores com sistema radicular, as raízes mais profundas, há uma extração de nutrientes pela exploração da porção do solo que não é acessível para as raízes das culturas agrícolas. Então, os nutrientes eles são translocados para a parte aérea das árvores e aí tem a quedinha das folhas, os nutrientes chegam até a superfície do solo. Por isso que tem essa ciclagem de nutrientes e um melhoramento dessas características químicas, físicas e biológicas do solo. Outra característica bem importante, característica biológica do SAF, é o aumento da produtividade, porque a produção agregada obtida das misturas de plantios em SAFs, ela é frequentemente vista como maior do que a dos plantios em monocultivo. Por quê? Que, por exemplo, você tem aqui a bananeira, tem algumas outras culturas que você pode sair colhendo e ter um maior rendimento por conta da agregação, né? Porque aqui também vocês têm o alface, tem algumas hortícolas que está agregado realmente no aumento da produtividade. Você pode vender e ter mais opção de venda. Além disso, tem o potencial de redução na erosão do solo. Por quê? Porque as diferentes camadas de copa de árvores, devido, né, você pode plantar vários estratos, tipos diferentes de árvores, contribui para reduzir a erosividade da chuva,
Quando chove, então diminui essa erosão sobre o solo, porque, ou seja, as perdas do solo causadas pela chuva vão diminuir por conta dessa diferença de altura das árvores. E como nos SAFs as árvores podem estar combinadas com culturas agrícolas, estas também contribuem para manter o solo coberto junto com as folhas das árvores que caem sobre o solo e assim reduzindo a sua erosão e aumentando assim a matéria orgânica do solo. Aí tem também a redução de temperatura no microclima. Por quê? Porque os extremos, o aumento e a redução de temperatura são modificados embaixo da copa das árvores, embaixo. Por quê? Porque desta forma a superfície do solo fica protegida da radiação solar durante o dia e serve para reduzir a perda de calor à noite. Por isso que dá uma redução de temperatura no microclima. E aí, para finalizar, tem aqui o uso positivo da sombra, porque algumas culturas como o café e o cacau se beneficiam do fornecimento da sombra das árvores em SAFs, e a sombra das árvores também, elas têm o seu uso positivo para o conforto e bem-estar de animais que são componentes do SAF e, consequentemente, melhoria na produção animal. Então, a sombra para dar esse microclima, diminuir a temperatura e também dar um conforto do animal. E quando ele tem um maior conforto, ele produz melhor, produz mais. Imaginem vocês aí que vocês têm um familiar que tem uma pequena propriedade rural e você vê a oportunidade de dialogar, conversar, né, com o mesmo sobre as vantagens de se implantar um SAF. Quais são as questões que vocês poderiam dialogar, falar do SAF? Fiquem pensando aí. Que características do SAF vocês teriam interesse em falar? Será que é da parte do componente animal, do componente mais agrícola? E se fosse perguntado sobre a existência de um critério para propor uma prática agroflorestal? Por exemplo, uma combinação específica de manejo associando a árvore com uma outra cultura agrícola ou com um tipo de animal, como o de proteger a natureza ou o de aumentar a produção. Então, aí são algumas perguntas que vocês podem responder e podem fazer na propriedade de vocês um SAF, que não precisa ter muita área. Por exemplo, você pode fazer um SAF em menos de 1 hectare, tranquilo. E os SAFs, eles servem tanto para as áreas de elevado potencial produtivo, fiquem atentos aqui para o que eu vou dizer, como também para as áreas em estado de degradação, que aí vocês acabam também, nessas áreas de estado de degradação, dando uma sobrevida à terra, né? Salvando a terra. E façam suas listas de vantagens de se implantar um SAF e estejam prontos para compartilhar seus conhecimentos. Então, gente, na agrofloresta, como diz aqui, é possível produzir sem devastar, tá? Eu peguei esse trabalho na Embrapa e aí eu vi SAFs no semiárido, né? Eles têm um trabalho com um SAF no semiárido, eles implantaram na comunidade Sítio Areias, no Ceará, e caracterizou-se como do tipo agrossilvopastoril por possuir na sua constituição 3 componentes principais. Aí o que é que eles tinham? Culturas agrícolas, caatinga preservada e área de pastejo dos animais. Foram utilizados para a implantação critérios de adequação ao manejo conservacionista da floresta, a partir de conversa mesmo com o pessoal lá e a problematização e sensibilização entre técnicos e agricultores sobre o cuidado com o meio ambiente. Aí foi selecionado para a implantação do SAF uma área de 0,36 hectares, então vocês observam que dá para fazer um sistema agroflorestal com menos de 1 hectare, em que foi dividido em 2 seções. A primeira área, que foi 40% mais ou menos, correspondeu à parte agrossilvopastoril, que foi manipulada e apresenta um arranjo de árvores do tipo savana. Já a segunda área, que foi mais ou menos 60%, representou uma parte do sistema com caatinga preservada. Então, aqui, ó, gente, nessa tabela a gente pode ver as espécies lenhosas com potencial forrageiro para alimentar o animal, do sistema agrossilvopastoril. Aí, o que é que tinha na propriedade deles, lá no Ceará, em Sobral? Tinha o pau branco, que todas essas aqui têm potencial forrageiro.
o feijão bravo, a catingueira, jucá, jurema preta e sabiá. Então, eles tinham lá na fazenda deles, na propriedade deles, essas culturas que poderiam ser utilizadas no SAF. Já nessa tabela 2, a gente pode observar algumas espécies lenhosas com potencial não forrageiro. Então, ele não tinha o potencial forrageiro, esse aqui. Era mais aquelas espécies que têm uma importância na finalidade mesmo de preservação da biodiversidade, que, no caso, nessa propriedade, observou-se que 79,1% de espécies de árvores não possuem essa importância forrageira. Então, essas foram deixadas no sistema com a finalidade de preservar a biodiversidade. Por quê? Porque elas possuíam características medicinais ou forneciam madeira e proteção ao solo. Tudo isso o agricultor poderia retirar e ganhar um dinheirinho a mais, né? Então, o sistema implantado na comunidade de Sítio Areias é do tipo agro-silvopastoril. Então, tem a parte agrícola e tem também a parte de pastagem para a criação de animais, por integrar as atividades agrícolas, pecuária e florestal, juntamente com as árvores, né? Com a finalidade de atender estabelecimentos rurais de pequeno porte. Então, em termos socioeconômicos, o sistema é de baixa utilização de insumos externos, então eles não precisavam comprar, por exemplo, adubo em outro canto, tudo eles utilizavam da fazenda deles, por conta dessa biodiversidade, buscando o aproveitamento dos insumos disponíveis na comunidade e contribuindo também com a autonomia dos agricultores familiares, tá? Então, aqui é um exemplo bem real que um SAF pode ser feito numa pequena área e não precisa também de grandes culturas e de várias árvores. Resumindo para vocês aqui as definições. Então, o que são sistemas agroflorestais? São sistemas de uso da terra em que a gente combina árvores com cultivos e ou criações de forma simultânea no mesmo espaço em que a gente atende às demandas de uma localidade. Então, pode ser nesse sistema agroflorestal tanto a parte animal como a parte agrícola e também a parte da silvicultura, da floresta. Sempre tem que ter a árvore no foco aí. O subsistema agroflorestal é uma parte do sistema agroflorestal com função e complexidade mais restrita que o próprio sistema. É como se fosse dentro do sistema agroflorestal. Já a prática agroflorestal já é o manejo, né? Geralmente consiste em arranjos de componentes agroflorestais no tempo e no espaço, que a gente considera uma principal função do componente arbóreo. A prática, então, agroflorestal é o manejo da terra. Com isso, a gente finaliza a nossa disciplina de silvicultura, nessa videoaula, e a gente termina com o assunto de sistema agroflorestal. Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina e bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tchau!